Amém. Podeis assentar, irmãos. Quantos querem ouvir a palavra, diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Para os irmãos que são novos na fé, Atos dos Apóstolos é um livro escrito pelo evangelista Lucas. Aliás, ele escreveu 2 livros, o Evangelho, que traz o seu nome, e este livro chamado Atos dos Apóstolos. Quantos encontraram? Diga amém. Diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Amados irmãos, Lucas procurou narrar os detalhes do progresso da igreja para evangelizar um amigo que era um homem ilustre nos seus dias, chamado Teófilo. O nome de Teófilo aparece no primeiro versículo do primeiro capítulo, quando Lucas está fazendo a introdução da sua carta para o seu amigo Teófilo. Aliás, o evangelho também foi escrito e endereçado a este mesmo homem chamado Teófilo, amigo de Lucas. Para quem não sabe, Lucas era médico e ele conheceu o Senhor Jesus nos dias do ministério do apóstolo Paulo. Passou a ser um fiel companheiro do apóstolo, mesmo nas suas prisões. Ele sempre assistiu o apóstolo São Paulo e dedicou a sua vida, a sua profissão a serviço do reino de Deus. Os últimos dias do apóstolo Paulo, todos haviam abandonado o apóstolo, e Paulo fez questão de escrever a Timóteo dizendo: só Lucas está comigo. Ou seja, ele estava sempre ao lado do apóstolo. Há alguns que dizem que Lucas estava com o apóstolo Paulo porque ele era médico e Paulo tinha frequentes problemas de saúde e precisava do seu serviço. Mas outros dizem que, devido ao seu compromisso com o reino de Deus e com a obra missionária, o apóstolo ou evangelista Lucas acompanhava o apóstolo Paulo em todos os momentos da sua vida, até os últimos instantes, quando o apóstolo declara que só Lucas estava com ele. Mas aqui, Lucas está trazendo-nos uma palavra muito especial, palavra esta que saíram dos lábios do apóstolo São Pedro, quando eles entraram no templo, junto à porta formosa. O Senhor operou um milagre extraordinário, e Pedro e João presenciaram aquele momento tão glorioso, quando o Senhor levantou um paralítico que jazia há muitos anos naquela porta. E eles foram levados à presença dos principais dos sacerdotes, ao sinédrio, para explicar o que havia acontecido. Então, no decorrer da explicação que o apóstolo Pedro estava trazendo aos principais dos sacerdotes, aliás, aqui ele traz uma mensagem muito importante a respeito de Jesus. Diz aqui o versículo 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel,
que no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E aí então ele faz essa célebre declaração no versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro está destacando a excelência do nome de Jesus e a consagração deste nome como o nome do Salvador. Deus estabeleceu alguns requisitos para serem preenchidos pelo Salvador. Qualquer ser celestial que se candidatasse a Salvador da humanidade teria que preencher os requisitos estabelecidos por Deus. Deus estabeleceu que o Salvador deveria ter um nascimento virginal. Era um requisito. Teria que preencher este primeiro requisito, uma espécie de um checklist. Teria que observar se o cidadão que estivesse se declarando Salvador havia preenchido esse primeiro requisito, ter o nascimento virginal. Ou seja, nascer de uma virgem. O próprio Deus, quando da queda do homem e no encontro com o casal no jardim do Éden, quando o homem procurava se esconder de Deus, haja vista os seus olhos, os olhos da malícia ter aberto, depois da queda, depois do pecado, então o próprio Deus disse, na presença do homem, que estava agora desesperado, uma vez que havia pecado, uma vez que havia tentado cobrir a sua nudez com folhas de figueiras, uma vez que estavam agora atemorizados e amedrontados devido à sentença do pecado, então Deus faz ali uma declaração, e uma declaração que soou por milênios até que ela veio a se cumprir. Deus disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A serpente, segundo o texto bíblico, é o diabo. O livro do Apocalipse chama Satanás de antiga serpente. E diz: Satanás, a antiga serpente. Ele aparece como um dragão, mas ali o Senhor diz que ele é a antiga serpente, agora travestido de um dragão. Então o Senhor faz essa célebre afirmação. É uma promessa que encaixa no coração do homem. Geneticamente falando, nós sabemos que a semente não é um produto da mulher. A semente é um produto do homem, que junto com o óvulo da mulher, então produz o embrião e produz a vida. Então Deus está dizendo, da semente da mulher, ou seja, sem contato humano, fora totalmente da vontade de varão, a mulher vai conceber sem que seja necessário um contato com o homem. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. No capítulo 7, versículo 14 do livro do profeta Isaías, nós encontramos uma declaração extraordinária. Deus fala através do profeta dizendo: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Qual é o sinal do Salvador? Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então o sinal de Deus para identificarmos o Salvador é o nascimento virginal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Como pode uma virgem conceber? Sem contato com o homem, sem contato com o varão. A Bíblia nos informa que havia uma donzela chamada Maria,
E o Senhor escolheu esta donzela, estava noiva de um varão chamado José. E o Senhor manda o mensageiro celestial à casa daquela jovem, daquela donzela, na cidade de Nazaré. E quando o mensageiro de Deus, chamado Gabriel, chega à casa daquela donzela, o mensageiro disse: salve, agraciada. E ela então ficou considerando o que seria aquilo. E o mensageiro de Deus disse a ela que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Salvador. E o mensageiro disse mais: o seu nome, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. E ela então disse: como pode ser isso? Eu não conheço o varão, eu ainda não sou casada, nunca tive contato com nenhum homem, sou virgem, sou pura. Então o mensageiro disse: não te preocupe, descerá sobre ti a sombra do Altíssimo, e tu conceberás, e dará à luz a um filho, e o seu nome, o filho, se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Então Maria só teve a condição de dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça conforme a tua vontade. E a partir daí diz a Bíblia que Maria conferia todas as coisas, ia conferindo todas as coisas, e desde então ela se achou grávida, diz a palavra, do Espírito Santo. Ela percebeu que no seu ventre já estava sendo gerado uma vida, e ela estava noiva de José, e José, ficando sabendo da sua gravidez, diz a Bíblia, e José, porque era justo, tentou deixá-la secretamente para não defamá-la. Quando ele estava se preparando naquela noite para deixá-la, para ir embora, desesperado, angustiado, eu não esperava isso logo de Maria, esta jovem tão crente, tão santa, tão pura, e nunca deixou que eu tocasse nela, nunca deixou que eu nem pegasse nela, agora me aparece grávida. Quando ele estava tentando deixá-la, aparece o anjo do Senhor e disse: José, não deixe Maria, o que no ventre dela está sendo gerado é procedente de Deus. E diz a Bíblia, desde aquele instante em diante, José passou a cuidá-la, mas não a conheceu, até que ela desse a luz ao seu primogênito. A palavra conhecer na Bíblia muitas vezes aparece para descrever o relacionamento conjugal, o relacionamento íntimo, conhecer intimamente. Então José não a conheceu até que ela desse a luz. E no capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, nós encontramos que depois que Jesus nasceu, então José e Maria tiveram um relacionamento normal como marido e mulher, e tiveram mais 4 filhos. E tiveram também filhas. E eles então cresceram como uma família normal, e Jesus cresceu no meio desta família. Então, se olharmos o checklist, vamos ver que o único que preencheu este primeiro requisito foi Jesus. Buda não preencheu este requisito. Aliás, a Bíblia diz, o próprio salmista disse que em pecado me concebeu a minha mãe, e em iniquidade eu fui formado. Ou seja, se Jesus tivesse nascido de uma concepção normal, de uma junção de um marido com uma mulher, de um homem com uma mulher, ele teria sido concebido em pecado. Por quê? Porque ele tinha recebido uma semente do pecado. Ele tinha recebido uma semente de pecador. Salmo 51, versículo 5 diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Portanto, ele foi gerado de uma semente incorruptível, de uma semente pura, de uma semente santa, sem contato com varão. Se você olhar para todos os fundadores de religião, Buda, Maomé, Confúcio, José Smith, e todos que dizem ser o solucionador dos problemas dos seres humanos, todos eles nasceram de uma junção normal.
nasceram de semente corruptível, nasceram de semente de pecadores, trouxeram a genética dos seus pais, o sangue dos seus pais. Entretanto, baseado neste checklist de Deus, nós encontramos o único que preencheu o primeiro requisito. Foi apenas Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Você pode glorificar o nome de Jesus. Mas Deus estabeleceu que o Salvador da humanidade deveria preencher um segundo requisito. E o segundo requisito é que o Salvador da humanidade deveria viver uma vida sem pecado. Ele não podia pecar, nem que seja uma só vez. Senão o plano da salvação estava eliminado, estava terminado. Deveria nascer de uma virgem, deveria viver uma vida isenta de pecado. Ainda que ele vivesse apenas 10 anos na terra, ele deveria viver 10 anos sem pecado. Mas ele viveu 33 anos, e segundo os estudiosos, e 6 meses. Mas viveu uma vida sem pecado. O escritor aos Hebreus diz que ele, Jesus, em tudo foi tentado, vírgula, mas sem pecado. Ele nunca pecou. Pastor, ele nunca foi tentado? Foi tentado. E como Satanás o tentou para fazê-lo pecar. O que significa pecado, pastor? Significa errar o alvo. O alvo é Deus. E quando nós erramos Deus, nós estamos pecando. Jesus nunca errou o alvo. Ele nunca perdeu o seu objetivo. Ele nunca errou o seu alvo. Ele viveu aqui 33 anos e 6 meses e nunca pecou. Foi tentado para se irar e nunca irou. Foi tentado para maldizer e nunca maldisse. Quando estava no patíbulo da cruz, que todas as pessoas que passavam em frente aquele cenário meneavam a cabeça e debochavam dele, e até o convidavam para descer da cruz. Tentado por Satanás a maldizer aquele povo, ele abre os seus lábios na agonia da morte, e as palavras que se ouviu dos lábios sacros e santos de Jesus foram estas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Glória a Deus. Oh, glória seja dada ao santo, perfeito e bendito nome de Jesus Cristo. Você pode glorificar aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é majestoso, aquele que é maior, aquele que pode, aquele que faz, aquele que tem. Jesus Cristo de Nazaré, digno é de receber o louvor da igreja, porque ele preencheu este requisito. Procura os fundadores de religião, Allan Kardec, o pai do espiritismo. Vê se Allan Kardec viveu uma vida isenta de pecado. Vai olhar o histórico e a biografia desses homens. Vai olhar o histórico e a biografia de Buda, de Confúcio, de Maomé, de todos os fundadores de religião. Vai olhar o histórico da vida destes homens que se dizem canonizados e santos. Todos eles tiveram uma vida de altos e baixos, uma vida de pecado, portanto necessitando de Salvador. Até mesmo Maria teve que declarar que Jesus era o seu Salvador. Até mesmo Maria, sua mãe, a Virgem pura, que concebeu o fruto divino no seu ventre, ela disse, aconselhando a todos nós: fazei tudo o que Jesus mandar. Oh, glória seja dado o seu santo nome. Aleluia, glorifique a Jesus, exalte a Jesus, magnifique o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus estabeleceu um outro requisito na lista que o Salvador deveria preencher, como indicativo para localizarmos em nome de quem nós seríamos salvos, em nome de quem teríamos vitória. Eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui, eu gostaria que você anotasse isso na sua memória. Isso é muito importante. Jesus derrotou Satanás na cruz. Diga comigo: Jesus derrotou Satanás na cruz para vencê-lo na história. Mais uma vez, Jesus derrotou Satanás na cruz para vencê-lo na história.
Jesus não derrotou Satanás da cruz para deixar a história na mão dele. Não, senhores. Ele derrotou Satanás da cruz para vencê-lo ao longo da história. E ele disse: em meu nome! Oh, glória a Deus! Você está tendo problema, Satanás está te atacando. Diga: no poder do nome de Jesus Cristo, eu te repreendo. Aleluia! A história está nas mãos de Jesus. E Deus então estabelece um outro requisito para localizarmos em nome de quem, através de quem, pelo poder de quem nós havemos de ser salvos. A palavra salvo no grego sozo significa livrar de toda circunstância má. Não é apenas a salvação no sentido da salvação da alma, da vingança eterna, do inferno, mas de toda situação. Há poder no nome de Jesus para nos livrar de qualquer situação, de qualquer circunstância. Há poder no nome de Jesus. Você está em apuro. Você clama pelo nome de Jesus. A palavra diz: e há de ser que aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Sozo, livre daquele momento, livre daquela circunstância, livre daquele problema, livre da morte, livre da doença, livre dos ataques, livre dos acidentes, livre das intempéries. Oh, aleluia! Você consegue glorificar o nome precioso de Jesus? Consegue? Você consegue? Então, o primeiro, o único que nasceu de uma virgem foi? O único que nasceu de uma virgem foi? O único que viveu sem pecado foi? O nome doce. Vamos falar mais gostoso e mais forte. O único que nasceu de uma virgem foi? O único que viveu sem pecado foi? Mais forte. O único que viveu sem pecado foi? O único que viveu sem pecado foi? Eita glória! Aleluia, aleluia. Profeta Isaías no capítulo 53 diz: verdadeiramente ele, o pronome está indicando Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E aí o profeta diz: o castigo que era para nós, que nós merecíamos, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus estabelece agora um terceiro requisito. O Salvador da humanidade teria que morrer uma morte voluntária e expiatória. Ele tinha que se oferecer, ele tinha que se entregar para morrer. Ninguém podia constrangê-lo a ir à cruz. Ele não podia ser levado. Ele não podia ser arrastado contra a sua própria vontade. Se eles levassem ele sem que ele quisesse ir, então o plano da salvação estava anulado. Ele tinha que se entregar. E se entregar para expiar, para derramar até a última gota de sangue em favor de toda a humanidade. Se não acontecesse assim, não preencheria o requisito. Jesus disse uma ocasião: ninguém tem poder de tomar a minha vida. Muitas vezes eles cercaram ele para matá-lo, para destruí-lo. Cercaram no objetivo de apedrejá-lo. E ele saía do meio das pessoas sem que ninguém o percebesse. Ele saía. Ele saía. E ele disse: ninguém tem poder de tomar a minha vida. E ele disse: eu a dou espontaneamente, mas tenho poder para tornar reavê-la. Eita glória!
Oh, glória seja dada ao nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Eu sinto a alegria do céu nesta noite, enquanto estou ministrando esta palavra, falando sobre o excelso e poderoso nome de Jesus Cristo nesta noite. Aleluia. Eu sinto a intervenção do céu, a manifestação do céu, a glória do céu, a presença do céu, o poder do céu nesta noite, porque o nome de Jesus Cristo está sendo proclamado. Oh, glória a Deus. Aleluia. A igreja romana costuma dizer que Jesus foi um mártir. O que é um mártir? Mártir é uma pessoa que é obrigada a morrer, ele não tem escolha. Ele tem que morrer. Mas não foi assim com Jesus. Diz a Bíblia que na última reunião que Jesus estava com os seus discípulos, num jardim, nas cercanias de Jerusalém, chamado Jardim das Oliveiras, ou Jardim do Getsemane. Getsemane significa lugar de espremer azeitonas. Ele estava ali orando, numa noite muito escura, junto com os seus discípulos, e vieram uma turba. Turba é um ajuntamento de pessoas, soldados, vieram com varapaus, com espada, com lanças, com tochas, entraram de súbito naquele jardim, e então eles se aproximaram e disseram: Jesus levanta para encontrar eles. Jesus faz uma pergunta para eles: vocês estão buscando quem? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Aí Jesus disse: sou eu. Se vocês estão buscando Jesus Nazareno, sou eu. Irmãos, a expressão sou eu é uma expressão muito forte. Essa expressão sou eu é o nome do próprio Deus. Ele se identificou como eu sou, Jeová. Quando Moisés estava atônito para ele livrar o povo de Israel da terra do Egito, e Moisés então disse: Senhor, quando eu chegar lá, eles vão perguntar: em nome de quem que você está aqui? E aí eu digo o quê? O Senhor disse: diga que o eu sou enviou a voz. Então, quando Jesus disse sou eu, ou eu sou, ele estava ali se declarando o próprio Deus, a divindade. Tal foi o poder dessa expressão, desta palavra, que quando ele disse sou eu, aquilo ali soou como uma bomba. Sou eu. Aqueles soldados, todos armados, caíram por terra. Que ótima oportunidade para alguém que não queria morrer fugir. Mas Jesus esperou eles levantar, bater a poeira do corpo, acender de novo as lâmpadas, as tochas. E Jesus pergunta de novo: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus disse: já vos disse que sou eu. Pedro entra na frente, pega uma espada e começa a dar golpe. Eu não sei se a ermo ou se ele mirou aquele que estava liderando aquela turba, que era Malco. O nome dele era Malco, servo do sumo sacerdote. Estava liderando a turba. Pedro então passou a espada, e a espada passou na orelha de Malco e cortou-lhe a orelha. Eu não sei se a orelha caiu no chão, mas o certo é que ela ficou despendurada ou caiu. Mas o sangue começou a jorrar e Malco começou a gritar. Jesus então disse: Pedro, coloca na bainha a sua espada, Pedro. Quem com espada fere, com espada será ferido. Pedro, vou te dizer uma coisa. Se eu quisesse, eu poderia pedir ao Pai, e Ele me mandaria agora mais de 12 legiões de anjos. Oh, Pedro, põe na bainha a espada. Se eu quisesse me defender, eu me defenderia. Aleluia! Um Deus todo-poderoso não precisa de exército para defendê-lo. Ele se autodefenderia pelo seu poder, pela sua glória, pela sua majestade. Põe aí na bainha a sua espada, Pedro. E todo mundo ali com aquelas tochas começaram a clarear a orelha de Malco, e o sangue velho descendo, e Malco gritando. Agora imagina, irmãos, uma orelha decepada. Malco gritando, procurando a orelha. Cadê a orelha? Jesus pega a orelha, vai lá na presença de todos e coloca a orelha no lugar. Pronto. Parou a dor? Parou. Vê se está sangrando. Não, não está sangrando mais. Está tudo certinho? Tá. Só vai ficar a marca do sangue aí.
para testemunho, mas não tem nem cicatriz. Se você falar para alguém que cortaram sua orelha, ninguém vai acreditar. Só vai ficar o sangue aí, tá bom? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Jesus então se entrega e diz: podem me levar. Podem me levar. Choramandagara, choramandagara, choramandagara. Oh glória! Ele se entregou. A Bíblia diz que ele, Jesus, sendo rico por amor de vós, se fez pobre para vos enriquecer. Oh, aleluia! Que maravilha! Então levaram Jesus manietado à presença dos sumos sacerdotes. E eles procuraram condená-lo. E procuraram, levantaram testemunha falsa contra ele. Passaram uma noite, tiraram a roupa dele, deixaram ele nu, vestiram ele com a roupa vermelha, pegaram um pedaço de cana, colocaram na mão dele para representar ali como se fosse um bastão de reino, porque ele dizia: eu sou o rei dos judeus, meu reino não é desse mundo, e pregava muito sobre o reino, sobre o reino, sobre o reino. Para debochar dele, colocaram uma cana na mão dele. Irmãos, eu tenho muito temor quando falo sobre o reino de Deus por isso. Porque os religiosos tentaram negar o reino de Jesus. Tentaram debochar dele, porque ele pregava sobre o reino. Isso é muito perigoso. Pregue sobre o reino. A mensagem do reino é impactante, é poderosa. Ela entra. Por isso que Jesus disse: quando você chegar num lugar, diga assim: chegou o reino de Deus. Porque quando chega, chega impactando. Chega destruindo fortalezas. Colocaram uma cana na mão dele. E então eles ajoelhavam na frente dele e diziam: salve o rei dos judeus. E batiam no seu rosto, esbofeteavam o seu rosto. E ele se entregando, se doando. Pegaram uma coroa de espinho, com os espinhos de 2 polegadas, colocaram na cabeça dele. E aquele espinho entrou na fronte. Agora imagina, aqueles espinhos entrando na fronte e ele calado. Não abriu a sua boca. O profeta Isaías escreveu 725 anos antes desse episódio. Isaías escreveu dizendo: como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a boca. Aí diz: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Há uma pergunta ali, há um desafio. Quem é que vai sair contando para o mundo o tempo da vida dele? Quem é que vai sair anunciando para o mundo o tempo da vida de Jesus? Quem contará o tempo da sua vida? Passou a noite inteira sendo esbofeteado, escarnecido, maltratado e cuspido. Isaías disse que o seu nome será Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Então era a própria expressão de Deus ali. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. O próprio Deus ali, sendo esbofeteado pela criatura, sendo cuspido pela criatura, sendo escarnecido pela criatura, sendo blasfemado pela criatura. O próprio Deus. Mas ele não abriu a sua boca. Foi levado perante os seus tosquiadores como um cordeiro, não abriu a boca. Foi levado perante Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos o condenou ao júri popular, porque ele temeu julgar Jesus e dar o veredito. Transferiu ele para o povo, ao júri popular. A incompetência daquele governador levou-lhe, transferiu ele para um júri popular. Ele foi para um júri popular e o povo condenou Jesus. Pilatos, num gesto de hipocrisia, pediu uma vasilha com água e lavou as mãos, dizendo: estou livre do sangue deste inocente.
Pilatos perguntou para Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: bem disseste, para isso eu nasci. Mas meu reino não é deste mundo. Meu reino veio de lá, não é de Roma, da onde você é. Você foi nomeado pelo imperador romano, mas eu não. Ninguém me nomeia. Eu já nasci rei. Eu sou rei, eternamente rei. E tem mais uma coisa, Pilatos: eu sou rei da glória. Oh, aleluia! Você pode glorificar ao rei da glória? O Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o rei da glória. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele é o rei da glória. Pilatos, então, num gesto de hipocrisia, entrega ele para o povo. Ele está ali, sangue descendo pela fronte, sangue, suor se transformando em gotas de sangue. Está provado que o sofrimento, quando ele está muito grande, insuportável, o suor, o líquido que nós temos, que sai pelos poros, se transforma em sangue. Começa a romper as veias sudoríparas e então o sangue começa a sair. Você já viu pessoas que são picados por serpente, por cobra, que começa a suar sangue, a sair sangue pelos poros? É o sofrimento que chegou a um estágio tal que as veias começaram a romper. Houve um derrame de veias na pele e começou a banhar o seu corpo com sangue. O sangue começou a descer, sangue na fronte, sangue no corpo inteiro. E a Bíblia diz que o suor dele se transformou em sangue que escorria até o chão. Ou seja, não era só molhar, não. Era sangue que vertia, era veias que realmente foram rompidas, porque ele tinha que se oferecer e tinha que derramar o sangue. O sangue tinha que ser derramado até a última gota. Então ele foi entregue na mão dos soldados para ser açoitado, conforme o processo do julgamento romano. E o processo do julgamento romano implicava num processo chamado flagrum. O flagrum era um chicote com 7 tiras de couro torcido, entrelaçados. Na ponta de cada uma dessas tiras tinha um pedaço de osso bem pontiagudo e bolotas de chumbo, as 7 pontas. A vítima era colocada entre 2 soldados. Tirava-se a roupa da vítima, os lombos ficavam desnudos, e então os soldados começavam o processo do flagrum. Não sei se 10, se 20 ou se 30 chicotadas, mas era um processo do flagrum. Segundo os estudiosos, segundo os médicos contemporâneos de João, descrevendo que muitas vezes a vítima ficava morta na própria poça de sangue. As vísceras saíam para fora. A carne era moída, fatiada por aquele chumbo, por aqueles pedaços de ossos, de tal maneira que penetrava dentro do organismo daquela pessoa, e quando era puxado o chicote, saía pedaço de nervo, pedaço de carne, e saía jorros de sangue, porque as veias arteriais eram rompidas pelas bolotas daquele chumbo. E ele então se coloca na posição de passar pelo processo do flagrum, porque a profecia já dizia que ele foi moído. Sabe o que significa moer? É pegar uma carne e jogar dentro de uma moenga, sai só o bagaço do outro lado. Ou então pegar um bife, colocar em cima de uma tábua e bater uma faca afiada em várias posições e aquela carne fica esponjosa, fica moída. Então ele se oferece para passar por esse processo. Entretanto, o texto sagrado diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Nem perna, nem braço, nem antebraço, nem costela, nem cabeça, nada seria quebrado. Aqueles chumbos iam batendo, iam moendo a pele, iam moendo a carne, jorros de sangue ia saindo, e ele não reclamava. E ele não pedia para parar. E ele não dizia: não aguento mais.
sangue descendo, jorros de sangue, poça de sangue, pedaço de carne voando, e lá estava ele como ovelha muda perante os seus tosquiadores, dizendo: eu preciso preencher o checklist para que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e não venham se perder. Você pode glorificar a Jesus. Se você não pode, você precisa aceitá-lo nesta noite de novo. Aleluia. Me aponte um fundador de religião que fez isso pelos pecadores. O apóstolo Paulo diz que pelo justo alguém ousaria morrer. Ousaria. Mas pelo injusto, ninguém ousaria morrer. Aleluia! Aleluia! Conta-se de um jovem que cometeu tanta coisa, a ponto da família não querer mais nem olhar na cara daquele moço. Aprontou tanto, e ele sumiu no mundo. Depois de passado muitos anos, ele disse: tenho tanta saudade de papai, tanta saudade da minha família, mas eu não posso voltar para casa. Eles não vão me receber. Mas a saudade era grande e ele estava doente, prestes a morrer. Ele precisava reencontrar-se com a sua família. Então ele escreveu uma carta endereçada ao seu pai e disse: papai, eu estou doente, prestes a morrer, preciso me encontrar com o senhor, mas gostaria de saber se o senhor me perdoa, porque eu não vou chegar aí na incerteza de que o senhor vai me perdoar ou não. Mandou a carta e disse: tal dia eu estarei passando no fundo de casa, na linha de trem, um trem das 8 horas da manhã. Se o senhor me perdoa, eu vou descer na estação. Mas se o senhor não me perdoa, eu vou passar direto e vou embora. Eu quero um sinal do senhor. Eu quero que o senhor coloque na goiabeira que tem no fundo de casa um lencinho branco. Se eu ver esse lencinho, então eu desço na estação. Se eu não ver, eu vou prosseguir, porque eu sei que o senhor não me perdoou. Então aquele moço pegou o trem para ir para casa. E ele na expectativa, angustiado, suando frio: será que papai vai me perdoar? Eu cometi tanta coisa feia, tanta coisa ruim, tanta coisa errada. Será que ele vai me perdoar? E quando estava aproximando da cidade, ele disse para o moço que estava ao seu lado: você está vendo como eu estou nervoso aqui? Ele disse: estou vendo. O que foi, rapaz? Não, é que... Aí contou a história para aquele moço. E o trem vai passar no fundo da casa. No fundo da casa tem uma goiabeira, e eu pedi ao papai, se ele me perdoasse, colocar um lenço branco. Eu não vou olhar não, porque eu acho que ele não vai me perdoar. Mas você olha para mim? Ele disse: olho, pode deixar que eu olhe. Quando estiver aproximando, você me diz que eu vou ficar olhando. Eu não vou olhar, para não ter uma decepção. Eu sei que ele não vai me perdoar. E quando o trem foi se aproximando, ele disse: ó, está chegando, fica olhando desse lado aqui. Você vai ver uma goiabeira. Se você não vê nada, nem me fala. Nem me fala. Mas se você vê, você me fala. Tá bom, combinado. E o trem foi se aproximando e ele abaixou a cabeça e chorava, nervoso. E de repente um moço começou a balançar a ele e disse: olha, olha, olha. Ele disse: não, não vou olhar. Olha, olha, olha a goiabeira, olha a goiabeira. Ele disse: não, não vou olhar. Olha, rapaz. Quando ele levanta os olhos, tinha um lençol branco em cima da goiabeira. Não era um lenço branco, era um lençol que cobria toda aquela árvore. Aleluia. Foi isso que Deus fez por nós. Ele provou que nos ama. Ele provou que nos ama. Ele cobriu o Calvário. E ele disse: olhai para mim e sereis salvo todos os termos da terra.
Você pode glorificar a Jesus. Churamandagara, churamandagaramanda. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, maravilha! As últimas gotas de sangue saíram quando Jesus estava indo em direção ao Calvário, carregando o patíbulo da cruz, ou a cruz inteira, não sei. À medida que ele ia caminhando, a Via Dolorosa, ela tem 2 metros de largura, não, deve ter uns 3 metros de largura, essa distância aqui. Mas tem pedras calcárias muito antigas, e as pedras são polidas pelos pés das pessoas que caminham naquela via. Foi por ali que Jesus passou, chamada Via Dolorosa. À medida que ele ia mudando os passos, o sangue que desceu no seu corpo se transformou numa tinta, e ele ia carimbando aquelas pedras com o seu próprio sangue. Carimbando. A natureza, através daquela pedra, estava dando testemunho do carimbo de autenticação com os digitais dos seus pés. Em volta, muita gente, e as mulheres choravam. E Jesus então disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Chore por vocês. Chore por vossos filhos, porque essa cidade vai ser entregue na mão do inimigo. Chegou ao patíbulo, chegou ao topo do Monte Caveira, deitaram Jesus no madeiro, cravaram-lhe os pregos nas suas mãos, nos seus pés, levantaram ele entre o céu e a terra. E dali ele vislumbrava uma multidão que, enfurecida, gritava de forma estridente, gritava, meneando a cabeça, zombando, blasfemando, criticando. E o sangue dele foi pegando o veio daquela madeira. Irmãos, a madeira, ela não era uma madeira, como a gente vê aí, polidinha. Ela foi lapidada no facão, em ferramenta bruta. Então ela tinha ferpas. Era madeira bruta. Ferpas. E com o corpo desnudo, a costa toda fatiada e moída. Imagina aquelas ferpas. Imagina, entrando na carne, nos seus lombos. Quando foi uma certa hora do dia, quando o sol estava no seu mais alto clarão, o sangue foi descendo e chegou lá embaixo, nos veios daquelas pedras, e entrou naquelas pedras. Quando entrou naquelas pedras, a natureza sentiu o gosto do sangue. Quando a natureza sentiu o gosto do sangue, 3 horas da tarde, sabe o que aconteceu? Ela começou a balançar a terra. Começou a haver um tremor de terra. O sol disse: eu não suporto mais. O sol negou dar a sua luz. O sol, ele nunca apaga, mas nesse dia ele apagou. O sol apagou. O sol sentiu a dor que o ser humano não sente. A lua e as estrelas sentiram a dor que o ser humano não sente. Em reverência ao sacrifício eterno do Salvador, negaram dar a sua luz. As rochas começaram a partir.
os sepulcros começaram a abrir. E houve um retrocesso na história. Aquilo que seria só lá na frente, que era a ressurreição de santos, aconteceu naquele dia. Houve um retrocesso na história, pois a ressurreição só aconteceria no arrebatamento da igreja. Mas houve um retrocesso. Os santos do Antigo Testamento foram vistos na escuridão lá. Alguém falou: ah, Abraão andando ali, olha Isaac andando ali. Ressuscitaram. O sepulcro se abriu, literalmente a Bíblia diz. E naquele instante, sabe o que Deus fez? Deus falou: agora, para provar, eu vou pegar esse véu que separava o homem de mim, que não deixava o homem ver a minha face. Glória a Deus. Irmãos, há um mistério nisso. Glória a Deus, aleluia. Há um mistério nisso. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós conhecemos o poder da mão de Deus. O poder da mão de Deus. A mão que nos resgata, a mão que nos tira, a mão que nos livra, a mão que nos salva, a mão que nos abençoa. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós enxergamos o rosto de Deus. Deus mostra o rosto dele. O rosto que ilumina, o rosto que glorifica, o rosto que exalta, o rosto que emana poder, que emana graça, que emana força. Oh, glória a Deus! Ele disse: eu quero te salvar, mas eu quero te batizar. Eu quero mostrar o meu braço, mas eu quero mostrar também o meu rosto. E oxalá que nesta noite ele mostre o rosto para muitos aqui neste lugar. Aleluia. Três horas da tarde começa a voltar timidamente o sol. Então Jesus dá um clamor lá no patíbulo: tenho sede. Aí eles pegaram uma esponja, embeberam em vinagre. Sabe o que é vinagre? Uma substância analgésica. Está sofrendo demais, vamos dar um analgésico para ele. Embeberam a esponja no vinagre, botaram uma vara, levaram na boca dele. Quando ele sentiu o cheiro, vinagre, ele falou: não, eu não preciso de analgésico. Eu não vou recuar. Eu não vou recuar. Eu vou até o fim, sem precisar de analgésico, de artifício humano para suportar o peso do pecado e da cruz. Eu não vou tomar analgésico. Daqui a pouco ele dá um brado, e esse brado ecoou no universo inteiro, atingiu todas as camadas do universo. Arcanjos, querubins, serafins, anjos, o espaço sideral, as estrelas, cada uma por sua ordem, todos eles ouviram aquele brado. E a expectativa do céu era muito grande para esse brado. O céu estava esperando esse brado. A última gota de sangue saiu quando um centurião chegou com uma lança e cravou a lança do seu lado esquerdo, e a lança entrou e furou o pericárdio do coração, e foi lá no coração. Quando furou o pericárdio, que é uma bolsa de água que envolve o coração, a água e foi lá no coração. O coração se contraiu, os ventrículos se contraíram, e quando foi bombar o sangue, saiu pelo buraco da lança. A última gota de sangue. Diz a tradição, não é a Bíblia que diz. Diz a tradição que aquele centurião era cego de um olho, que havia perdido a vista numa batalha, e aquela gota caiu justamente no olho cego.
E ele deu um grito e disse: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus, porque ele ficou curado. A última gota de sangue. Aí ele dá um brado e diz: Pai, está consumada a obra que me deste a fazer. Na tua mão entrego o meu espírito. E tendo dito isso, diz a palavra, expirou. Será que Jesus merece um glória, uma adoração, um louvor, uma ação de graça, uma expressão de gratidão? Aleluia, 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 aleluia. Oh Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és poderoso, tu és perfeito, mais do que as rosas que existem neste mundo. Tu és mais perfeito do que o dia no seu mais alto resplendor. Tu és mais santo, mais puro, mais glorioso do que qualquer coisa que existe. Só tu, Jesus. Oh glória, oh glória. Oh glória, meu Salvador. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Será que você merecia isso? Você merecia isso? Nunca. Mas no checklist faltava uma. 3 havia preenchido. Faltava uma. Ele tinha que ressuscitar. O apóstolo Paulo disse assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E somos os piores miseráveis que existem. Se ele houvesse morrido e o seu corpo permanecesse na sepultura, nós estaríamos aqui como bobos. De todos os fundadores de religião, os seus túmulos estão com as inscrições: aqui jaz os restos mortais. Vai lá no túmulo na França de Allan Kardec, fundador do Espiritismo. Aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Vai no Vaticano, todos os túmulos dos líderes daquela igreja estão lá. Aqui jaz os restos mortais. E vai indo, os fundadores de religião, aqui jaz os restos mortais. Colocaram Jesus dentro de uma sepultura nova, envolveram ele em lençóis, embalsamaram o seu corpo, deitaram ele naquela sepultura, e diz a Bíblia que rolaram uma grande pedra para a entrada da sepultura e selaram a pedra, para dizer: agora quero ver. Sai daí. Uma pedra de 2 mil quilos, 2 toneladas, na porta da sepultura. E ele todo manietado lá dentro, embalsamado com uma essência pegajosa, para não exalar mau cheiro. Estava lá o corpo dele. Os principais dos sacerdotes foram até Pôncio Pilatos, marcaram uma reunião com Pôncio Pilatos. A religião tinha uma influência tão grande com o governo, irmãos. É um perigo dessa ligação. É um perigo. Que marcava, entrava sem marcar nada, já entraram os principais dos sacerdotes e disseram: olha, Pôncio Pilatos, nós precisamos de guarda bom, treinado, daqueles que só dá uma espadada e mata 3 numa só, porque esse impostor, enquanto estava vivo, disse que ia ressuscitar. Nós precisamos garantir que ele não vai sair de lá. Pilatos disse: tá bom, vou escolher os melhores homens. Está aqui os melhores homens, estão à disposição, faça o que vocês quiserem. Selaram a pedra, colocaram os guardas, todos armados, trocando seus turnos. Jesus lá dentro da sepultura. No raiar do 3º dia, primeiro dia da semana, bem de madrugada, lá estavam os guardas.
Quando alguém afrontasse um guarda romano, que tinha a insígnia do reino, do império, ele podia ser morto naquela hora. O guarda não tinha que pedir licença, permissão para ninguém para matar. Podia matar. E aqueles guardas estavam lá, de sentinela. Haviam trocado o turno, estavam todos acordados. Bem cedinho, 2 seres celestiais desceram, com vestes igual que nós vamos ter, igual as que estão sendo preparadas para mim e para você. Vestes perfeitas, santas, alva resplandecente, que os olhos humanos de um mortal não pode olhar. Desceu 2 vestes resplandecentes. Aqueles guardas, quando viram, quando eles desceram, o jardim todo foi tomado por uma glória, por uma luz tão penetrante, foi tomado com a chegada deles. Os guardas caíram, os valentões, os preparados, os treinados caíram. Os anjos passaram por cima deles. Um anjo foi lá, pegou a pedra, como se fosse de um isopor, 2.000 quilos, pegou a pedra, tirou dali e sentou em cima. Aí diz a Bíblia, e Jesus ressuscitou. Ele podia sair sem que a pedra fosse locomovida, podia, porque ele não precisava que ninguém abrisse porta para ele passar. Mas a pedra foi tirada para que eu e você adentrássemos ao túmulo e vesse o lugar onde ele jazia e fôssemos testemunha da sua ressurreição. Você pode glorificar esse Jesus poderoso e majestoso, sublime e eterno. O lençol que estava em volta, a tradição diz que quando um carpinteiro, um marceneiro terminava um trabalho, alguém chegava numa marcenaria e contratava um marceneiro para fazer um trabalho. E aí a pessoa não precisava ir lá perguntar se estava pronto. Quando estava pronto, o marceneiro terminava o móvel, ele pegava o avental que ele estava usando e dobrava bem dobradinho e colocava em cima do móvel. Se a pessoa chegava ali, o avental não estava em cima do móvel, é porque a obra não havia sido terminada. Mas se ele chegasse na marcenaria e o avental estivesse dobradinho em cima do móvel, era sinal que o móvel estava pronto, ele podia levar. O que Jesus fez? Tirou o avental, dobrou direitinho, tirou o lenço que estava na cabeça, dobrou direitinho e colocou lá. Aleluia. Ele subiu nu? Não. A veste que ele vestiu não eram as vestes daqui, tecida, produzida por mãos humanas. Era a sua veste real. Ele apareceu a João com uma veste talar até o pé, branca. Já ressuscitado lá na ilha de Pátimos, João disse assim: quando eu virei para ver, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, cabelo e cabeça branco como a neve, os olhos como chama de fogo, o rosto como o sol. Estava vestido por uma veste comprida, branca. A altura do peito tinha um cinturão de ouro. Olhei para os pés, como latão reluzente saindo da fornalha. Não aguentei, eu caí no chão. Ele pôs a mão sobre mim e disse: João, eu sou aquele que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo e vivo para sempre, e tenho na mão a chave do inferno e da morte. A porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre.
Oh, Ramandaramanaga, show, Ramandaga. Quando eu estive em Israel, eu fui lá no túmulo, lá em Jerusalém, do lado de fora do muro, conforme a Bíblia, e entrei no túmulo onde colocaram o corpo de Jesus, no horto, bem perto do Monte Caveira. Quando eu cheguei lá, olhei, nada. Quando eu fui saindo, eu dei de cara com uma placa dizendo assim: ele não está mais aqui, já ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Ele está vivo, ele está vivo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele ressuscitou. Completa a lista. Em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos. Somente através do nome perfeito e santo de Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé. Oh glória! Oh glória! No Antigo Testamento, quando alguém vendia uma propriedade, porque ele não podia pagar a dívida, ele acabava entregando a propriedade como pagamento. Só que, se aquela pessoa tivesse um parente rico que pudesse chegar e resgatar a propriedade, então a pessoa que comprou tinha que devolver a propriedade. Se ele conseguisse o dinheiro e viesse e dissesse à pessoa que havia comprado: olha, eu consegui o dinheiro e eu vim aqui para pegar a minha propriedade de volta, a pessoa tinha que devolver. Mas o salmista diz: o preço é caríssimo, os nossos recursos esgotariam antes. Nunca conseguia juntar o dinheiro suficiente para ir lá e resgatar de novo a nossa propriedade que foi vendida para o pecado. O preço era caríssimo. Só que a escritura que era lavrada eram duas escrituras, uma selada e outra aberta. O profeta disse que havia duas escrituras, uma aberta e a selada. A selada ficava na mão do juiz e a aberta ficava na mão do comprador. Se o comprador dissesse: não vou devolver, então a pessoa que havia vendido, que encontrou um parente rico que pudesse comprar de volta, ia até o juiz e ia dizer então: olha, eu tenho um parente aqui que pode resgatar, e a pessoa que comprou não quer me devolver a propriedade. Aí então, esse parente que tinha o dinheiro, mostrava o dinheiro, depositava o dinheiro em juízo, na mão do juiz. O juiz então entregava a escritura para esse parente rico abrir. Só que essa segunda escritura estava escrito a sentença para o comprador que não queria devolver. A escritura selada estava escrito o que aquele comprador que não queria devolver a mercadoria ia sofrer. Estava selada. Foi isso que aconteceu. Os anciões começaram a chorar porque viram a escritura selada e olhavam para um: eu não tenho dinheiro para comprar, para pagar a dívida do povo. Olhava para outro: também não tem. Não aparecia ninguém que tinha dinheiro. E todo mundo começou a chorar. E agora? O credor não vai devolver. Nós somos vendidos ao pecado. Não tem ninguém para pagar nossa dívida. Aí aparece o parente rico. Aí começa a cantar. Começa a trovoar no céu, dizendo o seguinte: no céu: não chores, não chores. Eis aqui o cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno de abrir o livro selado, porque com o seu sangue ele comprou todas as nações,
gentes, línguas e nações. Não chore, ele vai abrir o livro. O cordeiro abriu o livro e disse: agora a sentença para Satanás é essa. O livro foi aberto, nós recebemos de volta aquilo que um dia foi vendido pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, imaculado e incontaminado. Aí Pedro fala o seguinte: irmãos, seus recursos esgotariam antes. Aí ele diz assim: prata não pagaria, ouro tampouco. Não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, com ouro, com prata, com pedra preciosa. Nada disso pagaria o seu resgate. O que é que pagaria o meu resgate? O sangue do Cordeiro incontaminado, perfeito, pagou o preço, resgatou a minha alma, resgatou a sua alma, e vence Satanás sempre quando ele aparecer. O sangue dele é poderoso para derrotá-lo em qualquer circunstância. Oh, maravilha! É por isso que a igreja vence. É por isso que a igreja vence, é por isso que o crente vence, pelo poder do sangue, 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 pelo poder do sangue. Aleluia! Você pode glorificar a Jesus, ele merece, ele merece. Será que ele merece uma adoração? Eu não estou ouvindo ainda. Será que ele merece? Eu não estou ouvindo ainda. Será que ele merece? Será que ele merece? Glória! Porque enquanto você glorifica, você vai rompendo, você vai vencendo. Por isso que Lucas disse: Abraão, ou Paulo disse, Abraão cresceu, foi fortalecido, dando glória, 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 dando glória. Assim ele venceu. Quando você foi reivindicar diante do credor, disse: olha, eu quero minha propriedade de volta. Ele disse: não devolvo. Você foi vendido pelo pecado. Peguei a escritura na minha mão, sou proprietário. O juiz disse: olha, eu tenho aqui a outra parte da escritura selada. Será que tem alguém aí que tem o dinheiro suficiente para pagar? Aparece o Cordeiro. Capítulo 5 de Apocalipse, aparece o Cordeiro. Eu já vou orar, irmão, mas isso aqui é tão poderoso. Talvez você não está sentindo o que eu estou sentindo, não, mas eu estou sentindo algo tão extraordinário aqui que você não imagina. Olha o que diz o capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, Gabriel, Miguel, arcanjos, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores! Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. Quando um anjo deu o brado, João olhou procurando: quem é? Cadê o leão da tribo de Judá? Cadê? E quando ele olhou, ele viu um cordeiro.
como havendo sido morto, cicatrizes de morte. Que feridas são estas nas tuas mãos? Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste. Você não está alegre com isso, não? Você não está feliz com isso, não? Isso aqui já era motivo para você estar dando aleluia, glória a Deus, exaltando, glorificando, magnificando ao Cordeiro. Os 24 anciões, os 4 animais caíram de joelho, prostraram. Eita glória! E cantava um cântico novo dizendo: dignos és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Oh, aleluia. Aleluia. Eu vou orar nesse instante. Essa mensagem é suficiente. Eu não ia pregar essa mensagem. Eu ia pregar uma mensagem de 30 minutos, de 20 minutos. Mas essa mensagem veio hoje como um testemunho selado, vivo, forte. No céu, na terra, debaixo da terra, no inferno. Veio como um escudo para você, como uma ferramenta poderosa, embarcada em suas mãos. Vá ruminando essa palavra. Vá ruminando essa palavra. Vá ruminando. Nós vamos orar. Eu gostaria de convidar todos que estão numa campanha de fé para sair do seu lugar e vir aqui na frente. O Cordeiro que foi morto e reviveu. Primeiro salvação, depois cura, depois libertação, depois prosperidade, depois primeiro salvação. Salvação trará debaixo dos seus pés. Salvação trará debaixo dos seus pés. Quero dizer uma coisa para você, que eu não tenho poder para curar ninguém aqui. Só que aqui tem um que tem poder para curar, para restaurar, para libertar, para mudar a vida, para fazer o que for necessário. Feche os seus olhos. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, no nome perfeito e santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, falei a tua palavra, Senhor, demorada e pausadamente, para que os teus filhos tivessem a convicção, a certeza, o entendimento de como funciona a salvação, a autoridade e o poder que há no nome perfeito e santo de Jesus. Como isso aconteceu, meu Senhor? Agora eu quero te pedir, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor venha trazer os efeitos do Calvário para a vida dos teus filhos, os efeitos do Calvário na vida física,
os efeitos do Calvário na vida emocional, os efeitos do Calvário na vida profissional, os efeitos do Calvário em todo o âmbito, Senhor, da vida espiritual, no nome de Jesus Cristo. Agora passe esse sangue, sangue carmesim, sangue purificador, sangue santificador, sangue libertador sobre a vida dos teus servos, e faça uma obra impactante, restauradora, poderosa, para louvor e para a glória do teu santo e perfeito nome. Amém.